E aí, pessoal, tudo certo? Seguindo aqui a nossa alternância, né, onde a gente volta a falar de filosofia, a gente vai entrar na metafísica moderna. Na última aula, a gente viu a metafísica medieval e agora a gente vai falar um pouquinho da metafísica moderna, beleza? Lembrando, né, metafísica é para além da física. Então, vamos entender um pouquinho aí sobre a metafísica moderna. No século XVII, as ciências experimentais atingiram um desenvolvimento notável. A gente está falando aqui por exemplo, do empirismo, né, que acredita que todo conhecimento ele é proveniente da, da execução, né, do contato, de você ver. Não existe ali conhecimento inato, né, que está antes. A gente vai discutir isso em um determinado momento. No século XVII, as ciências experimentais atingiam um desenvolvimento notável e a filosofia já havia adquirido maior independência em relação à igreja e à religião, maior independência referente à filosofia medieval, né? A escolástica, a filosofia patrística, as teorias de Santo Agostinho e a teoria de Tomás de Aquino. Mas a metafísica ainda considerava 3 tipos de substância em suas investigações sobre a realidade. Quais substâncias são essas? Né? As substâncias infinitas, Deus, a causa das demais substâncias. A substância pensante, alma ou intelecto, a causa do pensamento e das ações dos seres humanos. E a substância extensa, mundo ou natureza, a causa dos corpos existentes. Aí aqui, a gente, mais à frente, eu vou trazer aqui para vocês alguns filósofos da Idade Moderna. Em relação às substâncias, o termo causa passou a significar apenas a ação que gera um efeito ou a finalidade de algo, ou seja, manteve somente os significados aristotélicos da causa eficiência e da causa final. A causa eficiência é aquela que faz a transformação e a causa final é aquela para que serve aquele objeto que foi transformado. Esse aqui é o René Descartes, vocês estudam muito ele em matemática, e ele é um filósofo. Né? No século XVII, o filósofo René Descartes foi considerado um dos maiores representantes da metafísica moderna, uma vez que os aspectos fundamentais de seu pensamento contribuíram para transformar a investigação da possibilidade de alcançar o conhecimento verdadeiro em uma questão central para essa área da filosofia. Tempos depois, no século XVIII, David Hume abalaria definitivamente as bases da metafísica, afirmando que ela não passava de um palavrório fantástico sobre as ideias que não correspondiam aos objetos da experiência. Segundo ele, a crença da casualidade, como uma lei da natureza, era um equívoco decorrente do mero hábito de julgar sequências de acontecimentos como se fossem cadeias de causas e efeitos. Por fim, Immanuel Kant. Com essas teses polêmicas, Hume influenciou profundamente as reflexões do pensador Immanuel Kant na segunda metade do século XVIII, sobre a possibilidade de conhecer a realidade. Agora aqui a gente vai falar um pouquinho de Kant e por que o Kant ele é um cara fundamental para a metafísica moderna. Vamos falar da Revolução Copernicana, né, da Revolução Copérnica. Copérnico, ali dentro do Renascimento, né, ali na Idade Moderna em si, Copérnico ele vai fazer algo que até então ninguém tinha feito. O pensamento vigente, obviamente ainda muito influenciado pela igreja, pelo cristianismo, era o quê? Que o centro do nosso universo era a Terra. Esse é o pensamento chamado de geocêntrico. Por quê? A Terra é o centro do universo, já que o homem é feito imagem e semelhança de Deus e o homem ele reside, então, por ser a imagem e semelhança de Deus, no centro de tudo. Olha aí o pensamento religioso influenciando a ciência, por exemplo. Copérnico, através de muitos estudos, cálculos, ele concluiu comprovando, né, cientificamente que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol.
E aí a gente tem a inauguração da teoria heliocêntrica, que coloca o Sol no centro do universo e os planetas, né, rodando em volta do Sol, ali fazendo a sua órbita em volta do Sol. Copérnico ele abalou a estrutura da Igreja e, obviamente, ele foi perseguido e tal. E Kant ele faz isso, a mesma coisa que Copérnico, né? Tanto que ele o que o Kant faz é conhecido como a segunda revolução copernicana. O Kant ele vai pegar um objeto que a filosofia estuda e vai remover esse objeto e colocar outro no local. Vamos falar dele mais à frente. Vamos. Sob a influência do pensamento de Hume, o filósofo alemão Immanuel Kant mudou radicalmente a perspectiva da análise filosófica da realidade. Antes de definir a realidade, ele julgou necessário avaliar o modo humano de conhecê-la. Esse procedimento filosófico ficou conhecido como a segunda revolução copernicana. A reflexão kantiana, conhecida como a crítica da razão, foi equivalente a um julgamento dos limites das possibilidades da razão humana. Por meio dela, Kant concluiu que os dados recebidos da experiência eram moldados no ato de conhecê-los. Dessa forma, dividiu a realidade em nômeno, coisa em si, e fenômeno, coisa como se apresenta para o sujeito. Olha só esse penúltimo tópico. A reflexão kantiana, conhecida como a crítica da razão, foi equivalente ao julgamento dos limites e das possibilidades da razão humana. Por meio dela, Kant concluiu que dados recebidos da experiência eram moldados no ato de conhecer. Ou seja, o que a experiência nos transmite era moldado a partir do momento que a gente começa a conhecer. Kant demonstrou que somente os fenômenos poderiam ser conhecidos, pois todo conhecimento dependeria da estrutura universal da razão humana, né? Denominado o sujeito transcendental, a qual mudava a realidade no ato de conhecê-la. A expressão sujeito universal não designava um indivíduo, mas a estrutura universal humana do conhecimento. Kant, voltando a falar aqui da comparação do Copérnico, ele vai fazer o seguinte, né? Ele vai pegar o sujeito, o ser, que era que estava assim, na periferia dos estudos, e traz ele para o eixo central, afastando o objeto. Kant ele muda o foco, ele tira o objeto do centro das coisas e traz o ser, o indivíduo, para o centro das coisas. Obviamente, ele fez ali, influenciado pela Revolução Copernicana, quando tirou a Terra do centro e colocou o Sol. Kant percebeu que poderia fazer isso também, tirar o objeto e colocar o sujeito, o indivíduo, ali como centro das coisas. Essa estrutura era constituída por duas formas. Formas puras de sensibilidade, são o tempo e o espaço e determinam as percepções sensíveis, dimensões, cores, simultaneidade, sucessão. Formas puras de entendimento, compreendem 4 grupos de categorias e determinam os conceitos dos objetivos observados. Por meio delas, a razão humana organizava os dados obtidos, espacial e temporalmente, com base na experiência, de modo que as percepções dos sentidos resultem em conhecimento. Aqui a gente tem um gráfico, né? Enfim, resumos das principais teorias de Kant. Vamos lá, na verdade, das suas grandes descobertas. Vamos primeiro aqui para essa descoberta daqui de cima, abóbora. A descoberta dos tipos de juízos levou Kant à conclusão de que a metafísica, como ciência, é capaz de atingir as essências dos objetivos empíricos, ou seja, as coisas em si, os noumenos, era impossível. Segundo ele só poderia investigar a própria razão, portanto, deveria atuar como uma teoria de conhecimento, isto é, como busca de conhecimento sobre o modo de conhecer. Aqui do lado, a gente tem os tipos de juízo. A gente vai ter aqui, do lado esquerdo, os juízos, né, a priorísticos, né? Ou seja, antes, a priori ou puros, isto é, anteriores à experiência independente dela.
E a gente tem os juízos analíticos, que explicam o predicativos implícitos do sujeito. Por exemplo, o círculo é redondo. São universais, portanto, confiáveis para o conhecimento seguro. E os empíricos, a posteriori, ou seja, aquilo que você tem o conhecimento formado depois de ter a experiência. Juízos sintéticos acrescentam um predicado a um sujeito. Exemplo, Sócrates é alto. São contingentes, não são universais, portanto, não são confiáveis para o conhecimento seguro. Agora vamos para essa partezinha aqui, laranja. Kant ressaltava que, além dessa dimensão teórica responsável pelo conhecimento e razão, acerrava uma dimensão prática, responsável pela ação moral. Assim, ele considerou a moralidade um objeto possível para a metafísica. Kant vai estudar, vai ter diversos estudos de Kant sobre a moralidade. Kant afirmava que as leis morais eram universais estabelecidas a priori pela razão, ou seja, antes da experiência. Com isso, ele quis dizer que todo ser racional, e somente ele, tinha capacidade de estabelecer leis para si mesmo e escolher segui-las, ainda que elas entrassem em conflito com as necessidades e os desejos individuais. Para Kant, cada ser humano deveria conhecer e respeitar a humanidade, a si mesmo e aos outros. Ele designou esse estudo da essência a priorística e universal da ação moral humana como metafísica dos costumes. Beleza, gente? Tranquilo? Então a gente fica por aqui. Grande abraço, tchau, tchau e até a próxima.